Muito boa tarde a todos os nossos internautas do Kisuko Podcast. Hoje vamos começando aqui o primeiro episódio justamente da segunda temporada. E esse episódio hoje nós estamos fazendo aqui de forma bastante caseira, diferente do que você acompanhava aí nos episódios da primeira temporada, onde gravamos dentro dos estúdios lá da Rádio Cidade, Jornal Tribuna da Cidade. Hoje, então, gravando esse primeiro episódio aqui de forma mais caseira. Recentemente assamos um churrasquinho, coisa boa aí para o nosso fim de semana. E aproveitamos, então, para nós conseguir largar aqui o primeiro episódio dessa segunda temporada. Semana que vem, o nosso segundo episódio do Kisuko Podcast já vai ser... Eu nem vou falar, eu acho, né? Não sei se eu vou falar. Não, eu vou falar. Vamos fazer aqui no nosso estúdio. Mas não vou falar o endereço ainda, né? Porque semana que vem é surpresa. Então, na semana que vem, nós temos aí o nosso segundo episódio, sábado, próximo sábado, dia 31, em justamente um estúdio novo. E hoje você não vai ver trilha sonora nem nada, porque como eu disse, né? O nosso episódio hoje ele é feito aqui de forma caseira, mas para trazer já algumas novidades. Aqui comigo, então, nós temos justamente Diego Moraes e Rodolfo Augusto Schetter de Oliveira, que é, claro, os nossos dois participantes e juntos formamos o Kisuko Podcast. Começar aqui com o Sombra, que é mais velho. Sombra, se apresenta aí para quem não te conhece. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Diego Moraes, alguns me conhecem como Sombra. Sou um idealizador junto desse podcast. Exatamente. Rodolfo? Boa tarde, queridos ouvintes. Rodolfo aqui. E nós aqui, criadores e literalmente a Irmandade e os que começaram aqui o Kisuko. Então, exatamente, né? Pedir para vocês dois falarem mais alto, né? Porque senão o som aqui vai ficar bastante prejudicado. Então, vocês falarem um pouquinho mais alto aí quando vocês forem falar. Hoje, que nem eu disse, a gente está fazendo aqui o Kisuko Podcast de forma mais improvisada. Temos dois microfones aqui na mesa e assim a gente vai tocando esse barco. Mas lembrando que semana que vem, então, já com estúdio novo, pautas novas, local novo, então tudo aí 100%. Agora, uma das coisas, Rodolfo e Sombra, que é bastante interessante deste nosso episódio é que há cerca de um ano atrás nós começávamos o primeiro episódio do Kisuko Podcast, que era, naquele momento, uma novidade. E a primeira pauta, Rodolfo, tu lembra qual que era a nossa primeira pauta? Sim, foi o famoso caso do lobisomem de Cruz Alta, que na conexão entre Abigail e Benjaminote antes da obra, possuía uma capelinha. E vinha um senhor com a sua caminhonete e ele, pelo seu relato, disse que viu uma criatura que se assemelhava a um grande cachorro em sua frente. Exatamente, ou seja, deixa eu servir aqui minha cerveja. Hoje o Rodolfo e o Sombra não podem beber muito, que vão pegar a estrada daqui a pouco. Então são motoristas conscientes, mas eu não tenho que dirigir, então eu vou obviamente tomar uma cerveja. Bom, o primeiro episódio do Kisuko Podcast no ano de 2025 começa lá em janeiro de 2025 com um caso que nós produzimos em outubro de 2024, falando sobre o caso do lobisomem de Cruz Alta, que foi na época uma reportagem aí que... foi compartilhada a nível de Brasil. Isso eu não estou brincando, não. Inclusive, essa semana eu mandava para vocês no grupo nosso ali um vídeo que o pessoal lá, acho que do Ceará, não me lembro agora, fizeram aí um vídeo reagindo à nossa matéria. Então, era um caso que aconteceu em Cruz Alta, justamente no mês de outubro de 2024, quando um senhor, contando aqui resumidamente, que estava dirigindo de Júlio de Castilhos a Cruz Alta, entrou em Cruz Alta. Para quem mora em Cruz Alta sabe, você pode entrar em Cruz Alta pela localidade de Benjaminote, e no trecho entre Benjaminote e o bairro Abigail, ele teria avistado um lobisomem. A gente fez toda a cobertura, inclusive produzimos uma reportagem falando sobre esse momento até interessante aí dessa história, e explodiu aí a nível de Brasil, essa matéria circulou em tudo. E hoje, Sombra, por incrível que pareça, nós começamos o segundo episódio da segunda temporada, o primeiro episódio da segunda temporada do Kisuko Podcast, com um caso que aconteceu ontem, Sombra. Tu pode passar para a nossa audiência essa informação? Bom, na noite, né, certo? Na noite de 23, sexta-feira? Ontem, sexta-feira. Não, na noite de virada de quinta para sexta. Quinta para sexta-feira,
nós recebemos a notícia que um lobisomem estava rondando uma casa, tentando entrar numa casa, e a moradora chamando a polícia, que ela achava que era um lobisomem que estava forçando a porta. E seu filho cego confirmando. Sombra, eu até vou te pedir, tu entra no Face do Notícias RS, Entro. eu postei essa matéria ontem à noite, eu vou pedir para te ler essa matéria aqui para os nossos internautas, depois ler ela inteira e depois a gente vai comentar aqui, porque a gente também tem uma curiosidade, como é que uma pessoa cega confirmou que o que tinha ali era um lobisomem, né? Mas a gente vai trazer essa notícia, Rodolfo, um tanto quanto esquisita, vou dizer, e até tem uma fala do policial ali que até a gente achou engraçado, a gente já vai abordar isso, e eu quero que o Sombra leia essa notícia para que o nosso internauta saiba um pouquinho do que a gente está falando, e a gente está falando aqui de mais um misterioso caso de suposta aparição de um lobisomem no estado do Rio Grande do Sul. Achou ali? Tô procurando. Plantão, a matéria que eu postei ontem à noite. Isso aí. Lê e fala mais alto. Do homicídio, tá. Aqui. A tua matéria, tá? Aham. Polícia Militar... Brigada Militar acionada após um morador relatar presença de lobisomem em Sentinela do Sul. É a cidade de Sentinela do Sul, né? Isso aí. Sentinela do Sul. Uma ocorrência inusitada mobilizou a Brigada Militar na madrugada desta sexta-feira, dia 23, em Sentinela do Sul. O município com cerca de 5.000 habitantes no Rio Grande do Sul, uma moradora acionou a Brigada Militar com um relato de uma tentativa de invasão na sua residência. Mais surpreendeu a guarnição foi ao descrever o suposto invasor. Ou seja, ela acionou a Brigada Militar porque tinha alguém tentando entrar na casa dela. Aí quando a brigada chega lá, ela tenta explicar como é que era o invasor. Como é que era esse invasor aí, Sombra? De acordo com o registro policial... A gente tá falando aqui de uma ocorrência verdadeira. Não, aqui ninguém tá falando diz que isso aqui, inclusive, o Rodolfo e o Sombra aqui, eu mandei pra eles agora há pouco a ocorrência original. Então é uma ocorrência, que não é uma brincadeira. Como é que foi o esquema aí? Tá, a ocorrência durante a madrugada e não era uma lua cheia, conforme tradicionalmente associada à figura folclórica. A mulher... E só fazer um parênteses, vocês lembram, Rodolfo e Sombra, que quando a gente fez a matéria do lobisomem de Cruz Alta, que foi lá em outubro de 2024, não era lua cheia era também. Crescente. Que todo mundo questionou ainda, onde é que já se viu, como é que o lobisomem aparece fora de lua cheia. Agora, pessoal, vamos ser bem sinceros aqui, né? Quem que diz que o lobisomem aparece em lua cheia? Isso é cinema, é Hollywood. Sim, Mas o mito do lobisomem, né, segundo a cultura popular, sempre existe, né? Sempre alguém sabe, alguém viu. Então, mas quem que garante que é lua cheia? Essa aqui também não foi, né, Sombra? Não foi, eu me engano, não. Lua nova? Lua Foi nova. lua nova, então não tem nem lua. Tá. Após verificação dos agentes, conversaram com a moradora e com o filho dela, que é cego, solicitaram uma descrição do suposto invasor. Inicialmente hesitante, a mulher afirmou que se tratava de um lobisomem. O filho confirmou a versão da mãe. Exatamente. Relatou com a suposta criatura atormentaria há anos. Então já a criatura já vem tempo perseguindo a família. Tá, mas aí que tá, pra nós entender aqui, né? A mulher chama a Brigada Militar. Sim, isso. Né? Não era lua cheia. Não. A Brigada Militar chega no local, ela fala, olha, tem uma criatura que é parecida com um lobisomem tentando invadir minha casa. Mas daí quem que confirma que realmente é um O lobisomem? filho dela que era cego. Que era, né? Não morreu, né? Ele é cego. Ele era, não era cego, ele é cego. Essa. Ele que dá áudio e vídeo, ele só tem o áudio, cara. Sim, só que aí que tá, pela matéria, não é de hoje, então já vem vários tempos essa criatura. É, porque eles falam na ocorrência que esse animal, né, esse lobisomem, já viria perseguindo a família há bastante tempo já, né? Sim, e, ó, o documento ainda traz uma observação bem humorada da parte... O documento que ele está se referindo aqui é o boletim É o de boletim. ocorrência. Realmente no inquérito. Sim, no documento privado. A corporação bem humorada, no caso, na ocorrência, pode acionar a guarnição novamente, mas, como não dispomos do lendário caçador de monstros Van Helsing, pouco poderíamos fazer na averiguação.
registra o boletim. Agora eu quero que tu abra no grupo nosso ali, Sombra, que eu vou ler a ocorrência, como eu já tenho um pouco mais de... como jornalista eu consigo ocultar algumas coisas, mas eu vou ler para vocês aqui o boletim de ocorrência na íntegra. Tem o tato. Exato, porque aqui, isso aqui é um boletim, aqui ó, até só para mostrar a câmera, não vou botar muito próximo, mas esse aqui é o boletim de ocorrência original da Brigada Militar, que diz o seguinte: averiguação Sentinela do Sul, CRPM, CS, 30º BPM, ou seja, 30º Batalhão de Polícia Militar. Data e hora, 23 horas e 3 minutos, janeiro de 2026. Local, Rua Manuel Batista Gomes, não vou falar o número da residência aqui. Antecedentes criminais não tem, tal. Bom, vamos lá. Aí diz aqui, abordado, aí o nome da pessoa que acionou a Brigada Militar, tem o RG dela, tem o RG do filho dela. Não vou passar isso aqui, obviamente. Diz o seguinte, o resumo aqui da ocorrência. Guarnição de serviço foi solicitada pela senhora fulana de tal, RG tal, a qual entrou em contato com a soldada PM Fernanda, que era a policial militar que atendeu a ocorrência, que estava de folga para relatar que um indivíduo estaria forçando a entrada da sua residência. A mesma pediu brevidade no atendimento, pois relatou que uma pessoa estava forçando a porta da sua casa. Diante do risco, a guarnição deslocou sem o apoio para intervir o caso necessário, bem como precisar o local da ocorrência, visto que chegavam informações desencontradas para então poder direcionar o apoio necessário. Ao chegar no referido endereço, a senhora fulana de tal veio até a frente da residência e a guarnição realizou uma averiguação no local. Após garantir que o local estava seguro, foi perguntado se a senhora fulana de tal e o seu filho fulano de tal conseguiram visualizar o indivíduo e se poderiam repassar as características Neste momento, o senhor fulano de tal, o filho da proprietária ali, informou que não viu nada, pois era cego. A senhora fulana de tal mostrou receio em descrevê-lo. Quando perguntado por que a senhora disse se tratar de um lobisomem, né? Bom, a Brigada Militar poderia, na ocorrência, fazer um português um pouco melhor, né? Porque é difícil aqui. Sim, bom, vamos lá. Vamos de novo, né? Vamos tentar decifrar aqui, porque o português é complicado. Quando perguntaram o porquê a senhora fulana de tal, disse... Aqui teria uma vírgula, né? Mas tudo bem. Disse se tratava de um lobisomem. Seu filho, fulano, confirmou se tratar de um lobisomem e diz que anos antes... diz que este os atormenta. Confirmou tratar-se de um lobisomem e diz que há anos este os atormenta. E que esta não é a primeira vez, né, que o vê. E que essa não é a primeira vez que o vê. Mas ele não é cego? Bom, essa pergunta aí. Bom, vamos lá. Por se tratar de uma criatura folclórica, foi dito às partes solicitantes que, não havendo nenhum indivíduo no local, seja ele humano ou licantropo... eu estava bem humorado. Seja ele humano ou licantropo, né, a averiguação seria encerrada e que, em caso de nova ocorrência, podem acionar... Não, olha esse trecho da ocorrência. Essa é boa. Essa aqui é boa. Seja ele humano ou licantropo, a averiguação seria encerrada e que, em caso de nova ocorrência, podem acionar a guarnição novamente. Mas como não dispomos do lendário caçador de monstro Van Helsing, pouco poderíamos fazer além da averiguação. A Brigada Militar também não foi o jornal, não foi o repórter que escreveu, foi literalmente o próprio PM. O PM que escreveu essa ocorrência tava gozado nesse dia, né? Tava engraçadão, porque tu botaram uma ocorrência, como nós não dispomos do lendário Van Helsing, então nada poderíamos fazer. Pra quem não sabe, existe a história do lobisomem hollywoodiana, em que ali tu tem o Van Helsing, o caçador de vampiros, de lobisomem, etc. Então, a Brigada coloca ali, aspas, como não dispomos do lendário Van Helsing, pouco poderíamos fazer, fecha aspas. Então, aqui fica duas perguntas, né? O Rio Grande do Sul já é conhecido porque já temos aí 3 situações bastante divulgadas do lobisomem. Primeiro foi o caso do lobisomem de São Cepé,
que foi amplamente divulgado, acho que Clássico. lá em idos de 2009, 2011, não me lembro, a nossa reportagem que, querendo ou não, fizemos aí em outubro de 2024 e que repercutiu muito a nível de Brasil. Se você digitar na internet lobisomem de Cruz Alta, a reportagem é nossa. Eu fui o jornalista que produzia a reportagem, mas muitos veículos de comunicação copiaram minha matéria aí, sem inclusive nem pedir autorização, né? Mas foi amplamente divulgado. E agora nós temos essa nova situação, até um tanto quanto inusitada, sei lá, vamos dizer que um lobisomem que apareceu no município de Sentinela do Sul, né? Sentinela do Sul. Em que a pessoa que viu o lobisomem é a mãe e o filho que confirma que o lobisomem está ali é uma pessoa cega, né? Então, fica essa pergunta. E aí, Rodolfo, o que tu me diz disso aí? Não, cara, para pra pensar. Ele literalmente só tem o vídeo. O áudio é ao contrário. Tu vê que ele só tem o áudio, o vídeo se foi. Ele é igual a TV mudo. Daí ele confirma, cara, ele é cego de nascença, a criança nasceu cega, daí ok, não sabe função, ou ele tinha visão, ele perdeu com o tempo. Porque daí faria um pouco de sentido. Porque a gente está falando de uma ocorrência policial, e uma ocorrência policial onde a pessoa enxerga e diz que é um lobisomem, e a pessoa que confirma o caso é cega, querendo ou não, a gente não está sendo preconceituoso, mas querendo ou não, é uma situação tanto quanto diferenciada, né? Porque a pessoa que é tipo a testemunha é cega. Mas diz que sim, o lobisomem atormenta ele. Que ela viu, é uma contraparte, é uma coisa que não faz sentido, que não faz lógica. E também, qual é o grau de cegueira? É tipo cego total ou é uma catarata fixa? Porque daí todo mundo é um borrão. Exato. Isso daí ou enxerga de um olho e o outro não. Né? Isso daí poderia ter não digo na matéria, mas na ocorrência poderia ter sido averiguado. Agora, e a fala da Brigada Militar ali embaixo, Rodolfo? Por quê, pô? Não, se tu parar pra pensar ali, né? Porque se a pessoa tiver catarata, literalmente a Thaís Carla vai ser tipo um Fusca do tamanho da pessoa. Vai ser um Fusca em pé o negócio. Ou um freezer com 4 rodas, né? Exatamente. E eu gostei também muito do caso do Van Helsing. Que literalmente, pô, eu pensei, deve ser um trocadilho jornalístico para chamar a atenção do público. Não, e o detalhe, ali é a ocorrência policial. O policial era memeiro, Sombra? O policial provavelmente era memeiro e cinéfilo. Acho que ele sabia todos os jargões desse cinema. O cara que preencheu lá na hora, mas... Poxa vida, um lobisomem, né? Então, acho que chamaram o recruta zero ou o estagiário para fazer. Não, é que geralmente o policial que tá em campo ele não faz isso. Mas ele vai colocar tipo assim, né? Ó, averiguando, não encontramos nada e tá tudo certo. Mas ele cita o Van Helsing. Mas quando vê o estagiário, como ele falou, da guarnição que fica lá só digitalizando. O policial, não pode. Porque o que acontece? Quando a ocorrência ela é feita no local... o que vai na ocorrência é o que o policial da ocorrência colocou, exato. Então o policial era o memeiro mesmo. O policial da ocorrência era o memeiro. Olha, estamos bem servidos de policiais também. O cara colocou, ele pegou uma ocorrência, né, de um lobisomem que tentou entrar numa casa e colocou até menções aí ao filme do Van Helsing, né? Não temos um Van Helsing para lidar com uma criatura mítica e lendária. Não estamos descredibilizando a polícia. Não, de forma nenhuma. Mas sendo o advogado do diabo, pelo menos ele é um homem de cultura. Fez uma boa referência. Não, é aquela coisa. Ninguém aqui está criticando a brigada militar. Não. Agora, não é comum um policial militar colocar uma informação dessa numa ocorrência. Isso que nós estamos falando, não é comum. E detalhe, eu tive aqui acesso à ocorrência original. Então eu não estou falando aqui que eu peguei uma matéria, que copiei. Não, eu tive a ocorrência original, inclusive com os dados pessoais dessas pessoas envolvidas. E ali tá ali falando sobre o Van Helsing, né? Então, é interessante, né? Agora, é que chama a atenção justamente uma semana que nós tivemos aí grandes desdobramentos a respeito de uma ocorrência catastrófica e lamentável que aconteceu em Pelotas. E aí a gente vê uma ocorrência onde um policial militar cita até o Van Helsing, não tem como a gente não olhar e falar, mas será que é o palavreado correto de uma ocorrência? Porque, assim, para você que está em casa entender, a forma que essa ocorrência foi registrada, até agora falando sério, me parece um deboche à família. Porque como você pode acreditar que não existe o lobisomem, você é incrédulo e tal, mas a família acionou a brigada militar e falou que viu um lobisomem.
Mas será que seria dessa forma que a Polícia Militar deveria tratar? Porque a forma que a Polícia Militar e a Polícia Militar sabe que os órgãos de imprensa vão replicar a informação, isso. A forma que a Polícia Militar coloca ali, fazendo um deboche de que por nós não termos aqui o Van Helsing, pouco nós poderíamos fazer. Acaba criando é engraçado, mas é ético botar uma ocorrência no papel dessa forma, porque as pessoas já estão uma semana, Rodolfo e Sombra, que já estão bem desacreditadas na Polícia Militar pela ocorrência catastrófica e completamente esdrúxula que aconteceu no município de Pelotas. O que aconteceu falando nisso? Aconteceu a situação em que a Brigada Militar invade uma residência baseada em informações de 2 vagabundos, passado pela polícia do Paraná, e chegam lá e matam um produtor rural que não tinha nada a ver com o negócio. Né? Então, falou, me lembrei disso. Então, assim, é uma situação lamentável e tu vê uma ocorrência onde o policial faz um deboche, né? Porque o policial pode não acreditar, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas será que precisaria botar isso na ocorrência? Seja ético, fica essa reflexão aí para quem está nos acompanhando. Mas essa informação chega justamente no episódio primeiro episódio aqui do podcast dessa nova temporada, justamente uma informação de lobisomem. Quando a gente começa, Sombra, o nosso podcast há 1 ano atrás, falando sobre justamente isso. Não, e detalhe, né? A gente começou, porque a gente só ia gravei uma matéria, beleza? Fizemos um vídeo que seria só os bastidores. Não era nem para fazer o Kisuko, né? A gente só fazia uma matéria, gravamos um vídeo, o pessoal gostou e daí nós continuamos. Daí que nasceu o Kisuko. Não era uma... Nós rendeu o bloco, digamos assim, era só um videozinho que a gente... Contar as expectativas, bastidores, meio que óbvio, como é que estava a situação lá do local e tudo. É até engraçado, né? Porque quando a gente não tinha ideia de fazer aqui um podcast no Notícias RS, a gente não tinha essa ideia, né? O Notícias RS ele nasce em maio de 2024, uma página jornalística. E em outubro de 2024, eu estava trabalhando na redação quando um senhor foi até a nossa redação jornalística que queria justamente falar sobre o avistamento de um animal de grande porte e tudo mais. E na época, eu me lembro bem, Sombra e Rodolfo, que naquele momento, quando aconteceu essa questão do lobisomem, naquela semana nós tínhamos tido muitos avistamentos de onça. Onça não, né? Pra não falar errado aqui. Felinos, vou falar felinos. Antes que entre aqui um doutor em animais, aí comece, mas onça não... Bom, naquela semana, quando esse senhor me procurou na redação jornalística para falar que havia avistado um animal de grande porte, estranho e tudo mais, nós tínhamos tido bastante aparições de felinos que foram atropelados na estrada. Um vai falar que é onça, outro leão-baio, suarana. E essas aparições tinham aparecido nas estradas que ligavam o município de Cruz Alta a Ijuí. E até, inclusive, eu me lembro que também desse momento, eu me lembro que até tinha uma onça pintada que foi hospitalizada no Hospital Veterinário da Unicruz. Lembrando que o Unicruz, no mesmo intervalo. Para quem não sabe, a Unicruz é a Universidade de Cruz Alta. Então, quando esse senhor me procurou na redação, eu me lembro que até falei para ele, eu disse, mas o senhor está falando das onças que estão sendo atropeladas. Aí ele falou, não. Daí ele contou a história. Eu não vou contar toda a história aqui, essa matéria está postada, é só você pesquisar no YouTube. Notícias RS Lobisomem de Cruz Alta. Você vai achar. Não vou ficar aqui trazendo tudo de novo. Mas aconteceu que aí no dia 28 de outubro de 2024, nós produzimos uma reportagem nesse mesmo local, nessa mesma estrada, e soltamos ela em 31 de outubro. Vocês lembram? No Halloween. No dia 31 de outubro, vai fazer 2 anos agora, em outubro, nós soltamos essa matéria. E essa matéria, não precisa, só no canal do YouTube aqui, nesse canal, no canal do Notícias RS, foram 76 mil visualizações. Mais de 20 youtubers a nível de Brasil fizeram vídeos de react dessa matéria. Explodiu. E aí, em fevereiro do ano passado, Rodolfo, a gente faz o quê? A gente volta e grava uma segunda matéria. Mostrando. Essa nós estávamos um pouco bêbado. Temos que admitir aqui. Foi mais resenha. Foi mais para uma checagem de como estava a situação. Exato. E eu já ia esquecer. Entre o caso do dia 31 de outubro e nós voltar no dia em fevereiro, teve 2 malucos lá que foram acampar no local. Eu tinha esquecido esse detalhe. E
nos procuraram, né, na redação jornalística da Rádio Cidade, Jornal Tiracuí. Alto Tiracuí não, olha só, já trabalhei no Jornal Tiracuí, na redação Tribuna das Cidades, falando que tinham tentado acampar lá e tinham sido atacados. Aí nós bolamos a ideia de voltar e gravar lá. Sim. E ainda ver se a gente conseguiu contactar os jovens que foram no momento. E não deu. Mas nós fomos até lá, um pouco bêbados. Mas a gente foi, né? A gente foi. Mas teve um caso sobrenatural. Assim, tu lembra, Sombra, o que aconteceu que foi meio sobrenatural? Cara, o Fernando tava gravando na hora, com a câmera na mão, e ele escuta passos. Não, eu não escutei passos. Saiu até no vídeo. Saiu no vídeo. Saiu no vídeo e no áudio. Tu achou estranho, tu escutava eu tomei um susto, na verdade. Né? Sim, porque, cara, nossa, tava na tua frente, não tinha ninguém nas tuas costas, tu tava em cima de uma pedra. Não tinha como tu bater. Era um barranco, né? Uma pedra. E tu no áudio da gravação, tu escuta passos bem na tua costa, ali no teu lado ali. O que aconteceu pra você que tá em casa entender, eu tava segurando a câmera e o Rodolfo e o Sombra estavam na minha frente. Tipo, sei lá, eu tava aqui onde eu tô agora, e o Sombra e o Rodolfo estão tipo aí atrás da câmera, onde você tá assistindo. Esse tamanho. Mas era meio próximo, tava meio próximo. E só que a gente tava num barranquinho, e mais pra lateral tinha uma estrada com pedra brita, né? Sim, isso era pedra brita, porque estavam construindo. Quando a gente grava a primeira matéria, não tinha pedra brita ainda, tava tipo aquelas pilhas. Só o lamaçal. E quando a gente grava a segunda matéria, aí já tinha um esparramado, pedra brita, e eles estavam conversando e eu tava só segurando a câmera, gravando. E eu me assustei na hora, porque eu vi tipo assim uma corrida como se fosse chegar perto de mim, e eu me assustei. Aí eu até falei pra vocês, tal, né, enfim, né, tá, beleza. Aí a gente foi fazer a edição da matéria e a câmera pegou, a câmera gravou o áudio, era literalmente como se alguém estivesse correndo numas pedras britas, mas tipo se aproximando. Que aí foi quando eu virei a câmera e tipo, me assustei. Porque só pra falar um negócio aqui pra vocês que nos assistiram em várias matérias aí, e nessa do lobisomem, é um local que é meio perigoso, né? É um local que não é um local, tipo assim, no centro. Não, é bem afastado. Bem afastado. Se alguém for ali e for assaltado, pô, né, nem chama ajuda, só volta a pé pra casa. Exato. Fica isso, não tem... E só lembrando que nós tínhamos um carro, o Rodolfo também. Machete, faca, tudo pra se proteger. Ou seja, mas nós estávamos num lugar ali que se alguém quisesse realmente nos assaltar, poderia. Né? Porque é um local bem retirado, a gente tá falando acho que uns 5 quilômetros da cidade, eu acho. Isso. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Que fica entre o bairro Abegaí, de Cruz Alta, e a localidade de Benjaminote, que é onde nasceu o município, pra falar a verdade. E um outro detalhe que eu vou adicionar também, eu não sei se foi na primeira ou na segunda vez que a gente foi, mas teve um momento que quando nós entramos na capela, eu me lembro que era minuto 11, minuto 12 de um vídeo, que foi literalmente nos segundos... Tinha uns áudios esquisitos. Foi na primeira matéria. Foi na primeira matéria. E que, tipo, a gente na hora não tinha captado. Mas quando nós fomos ver os vídeos e na edição... Não foi nem nós. Foi o Cooper quando estava editando? Não, fui eu. Quando eu fui editar. Foi tu editou ou foi o Não. Primeiro começou quando eu fui editar a matéria. Na hora da edição da matéria, eu reparei que tinha um som estranho, né? Na edição. Exatamente. Né? Mas aí isso que é engraçado, até antes que você que está em casa falasse, mas tu que botou o áudio, isso nem tinha ido ao ar ainda. Eu não tinha postado a matéria ainda. Quando a gente estava editando a matéria, eu estava na minha casa, eles estavam na casa deles, e eu ouvi, na hora da edição da matéria, um som estranho em um determinado ponto do vídeo. E o que eu fiz? Eu não postei a matéria. Primeiramente, chamei vocês dois. Eu disse, olha só, gurizada, tem um som estranho aqui na hora da edição da matéria. Tanto que tu perguntou pra nós se nós não tava falando, se nós não tava fazendo barulho. Sim, uma averiguação primeiro. Daí a gente falou, não, a gente tava a tua esposa gravando, nós pra fora da capela, em silêncio, só verificando os arredores, não via ninguém. Apenas isso. Ou seja, quando eu ouvi esse barulho durante a edição da matéria... eu não postei a matéria, tanto que a gente postou a matéria no dia 31, dia de Halloween, e a gente gravou a matéria, acho que foi dia 28, ou seja, eu editei... Não, foi antes, eu acho. A gente gravou essa matéria, acho que tipo dia 24 ali. E aí eu sei que eu editei, comecei a editar... Início de 2025. Eu comecei a editar a matéria, acho que um dia depois de nós gravar. E aí, na edição, eu percebi que tinha um som estranho. Deixa eu ver se o microfone tá ligado. Tá ligado.
Então eu percebi um som estranho na hora da edição e a primeira coisa que eu fiz, nós temos um grupo, até na época era o grupo Lobisomem Cruz Alta. Lobisomem Cruz Alta, Acho que era alguma coisa assim o nosso grupo. Daí eu botei no grupo ali, eu disse, olha, gurizada, tem um som estranho. Aí vocês ouviram, não, pô, pois é, tem um som estranho. Daí o que eu fiz? Pelo programa de edição, eu peguei e separei o áudio do vídeo e separei o áudio em camadas para entender onde é que era aquele som, né? E a partir do momento que eu encontrei o som, eu isolei aquele trecho do som e aí eu botei no grupo só o som que eu tava achando estranho. E parecia, sei lá, um sussurro, sei lá o que era. Aí você vai falar assim, ó, tá, mas Fernando, o que tem de mais? O que tem de mais que onde a gente gravou era um túmulo. Um túmulo. Era um túmulo. O lobisomem apareceu em frente a um túmulo que ficava isolado no interior de Cruz Alta, que lamentavelmente a Prefeitura Municipal de Cruz Alta foi lá e demoliu esse túmulo ano passado. Nossa, sabendo que demolido. Sabendo que podiam ter realocado esse túmulo, porque era um túmulo com mais de 100 anos. Né, que infelizmente ano passado botaram abaixo. Mas foi uma coisa bizarra, né? Foi muito. E eu fico mais com pena porque aquela capelinha faz mais de 100 anos. É tipo, do tempo que Cruz Alta não era tão grande assim, era literalmente aquela terra ali pertencia a um fazendeiro gigante. E ali era uma capelinha que era o cemitério do pessoal. O patrimônio histórico, né? O patrimônio histórico. Daí tombam. E não deixam nenhuma menção, nenhuma placa, tipo aqui, jazz, e buscarem o afundo e o contexto. Só fizeram a estrada e demoliram. Até quando fizeram no início a estrada, legal. Mas quando... Até nós fizemos um vídeo elogiando que mantiveram. Em frente nós fizemos, na verdade, foi quando eu saí da Rádio Cidade. Eu me lembro que eu... nesse período. Tu foi lá em casa, me buscou, a gente foi lá, nós fomos lá na minha tia, lá na BHI. Isso. E aí nós, vamos parar ali, fazer um vídeo, mostrar como é que tá. A gente gravou um vídeo, até elogiamos, que legal, estrada e tal. Quando foi uma semana depois de um demolido a capela. Triste. Não tem nem resquício. A única coisa que nos lembra da localização é uma palmeira. É uma palmeira e um outro tijolo. Que acho que na época que vocês passaram, eles não tinham feito a ciclovia ainda. Tinha ciclovia. Tinha, quando a gente gravou. A ciclovia fica na faixa da direita indo para Benjaminota. Então já era ali. Quando nós gravamos o vídeo, a ciclovia ficava encostada na capelinha, então. Não, era do outro lado. Na verdade, lado oposto. Na verdade então, no lado esquerdo. Não, na verdade, acho que é só pra quem vai, né? Da BHI pra Benjaminota. Só tem uma, não tem outro lado. Então não teria nenhuma necessidade de ter demolido. Não, mas é que tá. A justificativa foi porque agora em frente ali vai nascer aquela empresa 3. Solid 3. Solid 3, não sei o quê. Mas não precisava, né? Eles podiam ter então pegado e relocado essa capela. Como já viu vários casos. Realoca, ou digamos, destrói e bota uma menção ali. Exato. Só uma cruz aqui, já... Gurizada, antes de a gente passar para o segundo bloco aqui rapidinho, eu quero falar para vocês que estão em casa que nós temos um patrocinador aqui no Notícias RS e também no Que Suco Podcast. E eu tenho que falar sobre esse cara que é nota 10 e eu tô falando aqui da Kaizen Sushi. Rodolfo, tu tinha catado aí a propaganda, né? A Kaizen Sushi, que é um baita patrocinador nosso aqui no Notícias RS, sempre prestigiando o nosso trabalho e que faz, olha, eu vou dizer para vocês, o melhor sushi da cidade de Cruz Alta. Rodolfo, passa aí os contatos da Kaizen Sushi. Isso aí, fala aí. E agora, código de área 55 3343 1153. Repetindo novamente, 55 3343 1153. Kaizen Sushi Delivery. Deixa eu ver aqui, eu até botei um textinho aqui que diz o seguinte, ó, quer saborear olha só, quer saborear o melhor da culinária japonesa sem ser de casa, o Kaizen Sushi Delivery leva frescor e sabor direto para você. Peça agora pelo WhatsApp 55 3343 1153. Entrega rápida e prática, conforto total no celular. Transforme sua refeição em um verdadeiro festival japonês sem precisar sair de casa. Peça pelo delivery 55 3343 1153. E detalhe, né? Tu é um freguês assíduo. Eu sou antes de ser patrocinado. Exato. Eu gosto do sushi, realmente eu sou apaixonado por
sobre sushi. Tem quem vai falar, mas Fernando, porque o gaúcho gosta de churrasco. Bom, nós comemos churrasco agora há pouco. Aqui atrás de mim tem uma churrasqueira e nós fizemos um baita churrasco agora de meio-dia. Mas eu, Fernando, eu coloco o sushi e churrasco no mesmo patamar. Eu sou apaixonado por sushi, eu gosto de sushi. E olha, quanto mais molho shoyu, melhor. Não tem. Cada um tem sua hora. Claro, exatamente. Exato. Tem vezes que eu vou querer um sushi, tem vezes que eu vou querer um churrasco, mas se me falarem, vamos comer um sushi, eu vou, Sim, né, cara? durante a semana, tu chega cansado do trabalho, vamos comer um sushi sim com a esposa, perfeito. Churrasco, final de semana, o cara faz ali com os amigos, com a família. Churrasco uma coisa bom tranquila. chimarrão. Exato. Fandango, traga mulher. É isso Só aí. fazer um churrasco durante a semana ali cansado, não. Eu pego um chuchizinho ali, come, eles ficam felizes. Prático. É, exato. Aí entra churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e é o Brasil. Tá até no YouTube, né? Que sacanagem, né? Hoje de manhã nós estávamos falando aqui. Mas isso é assunto para outro podcast. Mas você que tá ouvindo aí, sacou, né? Você tá rindo que se identificou aí, né? Seu safado. Seu safado. Mas é isso aí, gurizada. Bom, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Quantos minutos deu aí o nosso podcast já? Não consigo ver. 35. Não sei. É? Deve ser 35. Vai lá, 35. Vamos olhar. Vamos ver. Olha aí. 35 minutos. Olha aí, ó. Passa rápido. Bom, aí a gente sai da questão do lobisomem americano em Paris, ou inclusive eu recomendo esse filme, hein? muito bom. Pesquise Baita você filme. aí, Lobisomem Americano em Paris, tem no YouTube, inclusive, é muito bom. Infelizmente foi a trilha sonora que eu usei lá na matéria do E que deu Lobisomem, copyright. que deu copyright lá e derrubou a monetização do nosso Se não 76 fosse mil isso. visualizações. Mas engula, YouTube. Ainda assim eu fiz 76 mil visualizações. Durma com essa. Né? Fizemos uma matéria filé. Fernando, eu não assisti isso aí. Pesquisa aí, bota aí Lobisomem Cruz Alta, Fernando Cooper, ou Lobisomem Cruz Alta Notícias RS. Vai cair no canal, aí você vai conseguir nos assistir e ver que o troço foi massa demais, né? Ou seja, matéria boa, né, cara? Matéria Não boa. tem. Bom, vamos seguindo por aqui então. Sombra, essa semana, tu mandou. Ou semana passada? Passada. Mandou um vídeo lá no YouTube que envolvia uma parada meio erótica lá. O que é isso aí? Cara, eram os fantasmas. Que transão. Exatamente, fantasmas que transam. Que eles abusam de certas pessoas, digamos assim. Claro, se tu pesquisar no antigo Twitter, ou hoje em dia é X, Famoso X, X. hoje é X, tem muitos casos, entre aspas, reais, porque a gente não tem como certo provar. Não sabia, né? Não exato. era colchão dos caras lá. Sim, Né? claro, o que a gente tem que comprovar é perguntar pra ele se não era IA. Daí ele fala que não é, mas... não parece IA. IA não era. Se era encenado, já não tem como não ver. Mas, nitidamente dá pra ver que as moças estavam dormindo. Daí... Pra você que não tá entendendo do que a gente tá falando, semana passada começou a viralizar uns vídeos aí na internet de câmeras de vídeo monitoramento, câmeras de segurança, onde pessoas mulheres, na verdade, né, estavam dormindo e de repente... Tipo uma república. Tipo uma república, né? Porque, mas eu não sei o que é república, Fernando. República, um campus, pelo amor de Deus, né? Ou seja, um lugar onde os estudantes dormem. Isso. Dormitório dos estudantes. Isso aí. O famoso cortiço do Chaves, né? Exatamente. Então, a pessoa tava dormindo lá e de repente acordava transando. Era isso, né? Mas não tinha outra pessoa, ou seja, eram mulheres que acordavam, né, tendo relações sexuais lá, mas não tinha um parceiro, ou seja, era um fantasma. Sim. Aí nós aqui do Que Suco Podcast, nós do Que Suco Podcast, A Trindade, a tríade, a gente foi atrás de tentar pesquisar um pouco sobre essa história toda e a gente chega a dois nomes. Íncubos e súcubos, Sim. que seriam demônios que se aproveitam de homens e mulheres que estão tendo pensamentos sexuais, de relação, enfim, e os abusam durante a madrugada. Isso é sério, né? Sim. Independente da religião, que se você acredita ou não, mas a coisa é séria. Né? Eu sei que, eu agora não me lembro a ordem, mas tem o íncubus que é tipo pro homem ou pra mulher, não me lembro. Contrário. O sucubus seria pro homem, que ela seria a mulher. É. E o incubus, ele é o homem. É o homem, né? E Isso, daí ele faz a mulher. Isso, então seriam dois demônios, né? Mas Sim. são demônios, né? Que a gente tava Exato. pesquisando, seriam dois demônios que acabam, então, de certa forma, abusando sexualmente de uma pessoa que está em um estado... Dormindo. vegetativo, né? A pessoa tá dormindo. Dormindo.
E é bem interessante, tu sabe, Sombra, que quando tu botou isso no nosso grupo lá, eu achei que era sacanagem. Até a gente comentou, né, Rodolfo? Mas É eu sacanagem. dizer que o vibrador escondido ali no meio, não tinha. um pin de borracha, qualquer coisa assim. Não. Pensei que fosse alguma coisa tipo borrachuda, mas não era. Né? Mas eu pensei, não, mas tá, vamos pesquisar sobre isso para nós ver, sem sacanagem aqui, né? Vamos ver o que é. E é bem grande a literatura a respeito disso, é bem grande. Quando você pode pesquisar em casa aí, íncubos e súcubos. É bem interessante a vastidão de literatura que se tem sobre isso, de pesquisadores paranormais, espiritualistas, enfim, que falam sobre isso. Agora, Rodolfo, o que tu achou daquilo ali? Falando sério mesmo, assim. Eu não acredito nesse negócio, não. Não acredita? Eu acho meu que era ver, literalmente, a guria queria dar uma ciriricada na madrugada e pra fingir pras câmeras levantando perna. Mas aí que tá. Não, na câmera de segurança ela não tá fazendo nada. Tá, eu vou ser o advogado aqui, tá? Vocês temos 2 pontos aqui, Sim. então beleza, vamos lá. Na câmera de segurança ela não tá se tocando, ela tá dormindo, tu vendo? Ela tá paradinha com as mãos. E tanto que, cara, a posição que ela levanta as pernas, parece que tem alguém segurando ela. Que ela levanta bem certinho, segurando, e daí começa a se mexer. Só lembrando aqui, pra você que tá em casa, existe uma câmera de segurança, uma câmera de vídeo monitoramento com imagens noturnas, né? Ou seja, preto e branco e tal. Sim. O Rodolfo, então, diz que não acredita porque acha que não dizer menino porque era uma mulher, né? A mulher estaria tentando, então, se masturbar. E o Sombra acredita que possa ter sido mesmo pelo fato de que o movimento que ela faz não seria natural para quem está deitado. Seria isso? Exatamente. Tipo, dá pra ver, porque não era só uma, eram duas. E as duas são atacadas em momentos diferentes da noite. Essa primeira tá dormindo no chão, é atacada assim, ela não no chão, na beliche. É uma beliche, né? É que eu vi mais, eu procurei mais coisa, então teve vários vídeos, não só esse. Sim, mas não só delas. Não só dela, de outras sim, meninas. Outras mulheres. Mulheres, isso, mulheres. Casos. Isso, mas eu pesquei bastante, né? Eu tava com tempo de sobra nesse Safadão, dia. né? Safadão. Não, vou pesquisar, vamos ver se é real. Eu vou me invocar uma suposa aqui. Rodolfo, eu pesquisei que eu estava com tempo de sobra. Fonte, Rune 34. É o Brasil. Cara, assim, ó, deixa eu pesquisar isso aqui. É o Brasil. Era no Twitter. Sim. Era no Twitter que eu tava pesquisando. No X, nesse daí, não tem muita matéria interessante. Não. Mas, ou seja, tu acredita que era real? Assim. Não, nesses casos, nessa que eu mostrei pra vocês, tem mais um lá, eu acredito que seja real. Sim. Claro, tem outros ali que dá pra ver que é... Sacanagem, é bobagem. Exato. Tipo aquela cena do Todo Mundo em Pânico 2, no quarto. Mas tu já... Que o cara transa com o palhaço. Não. Que a guria é comida pelo fantasma da casa. É verdade. Isso é no filme Todo Mundo em Pânico 2, verdade. Sim, porque o fantasma levanta ela. Sim. Como é que ela levanta, bate do teto. Exato. Tudo. Tem aquele que o cara bota uma sacola na cabeça do fantasma e come o fantasma também. Ali é daquele Shaori. chamado. O Shaori. Isso aí. Tá, mas então tu acredita que possa ser real baseado em outras pesquisas paralelas que tu também fez e que também tem situações semelhantes. Exato. Nas pesquisas que eu fiz, que eu fiz vários vídeos, mas geralmente a menina tava dormindo e começa devagarinho, ele começa alisando, não vai... Sim. Não é uma... Não chega aí, ó. Não. Às vezes... O cara é bruto, né? É um espírito bruto, né? Aí que tá. É boiadeiro, né? Às vezes... O espírito do cara. A menina, ele não chega nem a fazer nada com a menina. A gente fala menina porque os vídeos ali aparentam ser mulheres de 18, 19. Eram mulheres É que novas. na real a gente já tá velho, né? Então pra nós hoje ver uma guria de 18 é uma menina, né? É uma Porque menina, uma criança. estamos aí com quase 40 anos na casa, né? O Rodolfo é mais novo, mas nós dois somos mais 23. Eu também, aqui em casa, às vezes o cara fala, a guria tal, lá, a guria, mas... Não, mas é que eu tô com quase 40, pra mim uma pessoa de 20 é uma guria, né? Guria é uma mulher de 25, É, 28 anos, a gente chama guria. Fazer o quê? Tamo velho, né? Estamos ficando velho. Então, ou seja, tu acredita que é real. O Rodolfo diz que não acredita, que acha que é tudo encenação. Sim. Mas agora aqui, fazendo um paralelo, eu tô no meio de vocês aqui, uma coisa que me chama a atenção, mas por que da câmera, sabe? Porque isso me lembra muito, teve aqueles filmes que era Atividade Paranormal. Atividade Paranormal, Isso. né? Que tudo tem câmera. Na verdade, começa com Bruxas e Blair, né? O primeiro lá, Isso. que tudo é gravado em câmera. E depois a gente tem a franquia do Atividade?
É Atividade Paranormal? Atividade Paranormal. É, a Atividade Paranormal, que são uma franquia de filmes onde tudo é feito por câmeras de segurança. Só que o que me chama a atenção, sabe, é que tudo é gravado, sabe? Tipo assim, me parece, mas será que é verdade ou será que botaram essa câmera somente pra isso? Mas também me representa, tipo assim, aquela pessoa que também, vamos fazer um paralelo. Como eu disse, eu tô como advogado aqui, mas não de nenhum lado. Sim. Tipo, a pessoa, sei lá, ela percebeu que tem uma coisa errada acontecendo, ela tem reparado que, sei lá, alguma coisa faz barulho e ela bota uma câmera também, tipo assim, não, mas eu quero ver se será que tá entrando alguém aqui ou não tá entrando alguém aqui, ela bota uma câmera, né? Só que sempre me representa isso, me parece forçado, parece que tipo muito assim... forçado. Eu vou botar uma câmera, porque nesse vídeo em especial que a gente tava falando... primeiro, eu acho que uma delas é abusada, né? Enfim, não é abusada. aí ela levanta, ela olha assim, onde é que eu estou? Será que eu estou em Alagoinha? Volta a dormir. E volta a dormir. De repente a outra levanta, ai meu Deus, onde é que eu tô? Eu tô em Alagoinha. E volta a dormir. Cara, vamos ser bem sinceros, se a porra de um fantasma me enfiasse um pirulito de fantasmagórico, tipo, ou se me desse um tapa na cara, sei lá, aqui a gente tá falando, aqui é um podcast, então a gente não tem muita tapa na língua. Mas sei lá, tipo assim, sei lá, o fantasma me passa a mão na bunda enquanto eu tô dormindo. Cara, eu vou levantar e eu vou vazar do quarto. Eu não vou voltar a nem dormir. vou ficar assim, ali. o que eu menos vou fazer nessa situação Voltar a dormir. é voltar a dormir, exatamente. Né? Tem esse lado que tu falou, é bem sério. Só que ele tem outras câmeras de segurança que não são, que foram mulheres abusadas, que em dormitórios de CLT, e o fantasma puxa o pé da pessoa e derruba a pessoa. Não, mas tudo bem, puxar o pé sim. Por exemplo, a gente teve normal. uma situação bem interessante aqui. A Thaisa, minha esposa, pra quem não conhece, não tá aqui agora, mas a gente já morou numa casa em que até hoje ela jura que alguém puxou o pé dela. E eu acredito, porque eu acredito na palavra da minha mulher. Então eu acredito, mas tipo assim, sei lá, sabe? O fantasma vai dar uma carcada, vai dar uma pá, vai dar uma ave rara, exótica e selvagem, né? Não sei, sabe? Não sei. Outra coisa também, estudante não tem dinheiro. É literalmente um bicho que vive de dinheiro dos outros. Daí vai ter dinheiro pra ter uma câmera no dormitório. Mas pode não ser os estudantes e quem aluga pra elas. Fala, mas é que tá, mas daí botar uma. É que claro, a gente tá falando e sabe que país é, né? Exato. Por exemplo, no Brasil hoje jamais não tu vai pode alugar um quarto que tem uma câmera lá, né? Mas quando vê elas, falam, bota a câmera nesse horário. Ou já tinha, dependendo do país, pode ser que seja obrigatório. Exato. Né? Quando vê, elas nem fazem nada naquele quarto, só vão pra dormir. Então é uma câmera de vigilância. Sim. Não sei o caso. Uma coisa pode ser isso. Ou pode ser ensinado também, não descarta isso. E o estudante, veja ele aqui nesse caso, veja de gastar uma câmera para pegar segurança, literalmente ele gastaria no álcool barato, ou maconha, ou na assinatura da Netflix. Porque, infelizmente a realidade é essa, né? Para no Brasil muitos, é não isso. para todos, né? Exato. Claro, não para todos, mas para muitas situações é mais ou menos isso. Agora, é interessante, né? Porque se tu vai parar para pensar, a gente vê ali para que pesquisem na internet, esse vídeo tem muito. tudo aí, né? Bombou. Mas, bombou, viralizou, tanto que a gente recebeu esse vídeo essa semana, Exato, né? do nada, apareceu no feed, eu fui pesquisar. Do nada ele foi pesquisar assim, é o Brasil. Eu devia ter mostrado, tirar um print da minha tela. Não, mas tu mandou pra nós o Mandei, vídeo. mandei, Sim, mandou conteúdo. Não era pornô, tá? Só pra deixar claro Não aqui. tem pornografia no vídeo. Não era pornô. Não, nem aparece, inclusive, Não deixar tem. claro isso. Não Não tem tem. pornografia Não no tem. vídeo. Não tem calcinha baixando, nada Não, disso. não, por isso que eu te falo. É só o movimento, Tem- né? Exato. não tem, a princípio não tem penetração nenhuma, é só o movimento. Tanto que as meninas, quando começam a se mexer, elas acordam. Isso Se aí. assustam. Boa, tu tocou num ponto bem interessante, porque antes que alguém pense assim, sei lá, o fantasma trapalhão tá lá, Não. botando. Não é isso que tá acontecendo no vídeo. Quando elas. É como se tu pegasse alguém, desse uma puxada naquela, né? No I Too Sexy For My Love, mais ou menos nisso, aí tipo, elas acordam assim, onde é que eu estou? Será que eu estou? Pessoal, a gente já tava gravando aqui, de repente deu um corte no vídeo aqui e terminou com a nossa gravação, né? Isso. Bom, como eu falei pra vocês hoje, você que tá nos acompanhando e do outro lado, hoje é um episódio piloto, embora seja o episódio 1 da temporada 2, hoje é um episódio piloto porque estamos gravando em um local que não é o nosso estúdio, estamos gravando em um local que não é apropriado para nossa gravação. Exato. Mas
A partir de semana que vem, dia 31 de janeiro, estaremos no nosso estúdio gravando. Inclusive não vai estar o estúdio pronto ainda, né? Porque nós vamos fazer a mudança no sábado que vem, então, para você ver como a gente preza aqui pela... A gente está animado pelo projeto. Sábado que vem a gente faz a mudança de estúdio, vamos para o estúdio novo, mas ainda não vamos ter montado o estúdio. Mas não vamos deixar você na mão, e sábado que vem a gente volta com muito mais programação. Nós estávamos falando aqui sobre o caso do íncubus, súcubus, essa questão de será que a pessoa teve um contato sexual ou não com um demônio ou não, mas isso, volta a falar, tem na internet, você pode pesquisar aí, até tem muita literatura sobre isso, vasta literatura sobre isso, pesquise aí íncubus e súcubus. E pra gente finalizar aqui então, já que a memória do celular está praticamente cheia aqui, Rodolfo, as considerações finais. É as guri e essa segunda temporada promete. Sombra? Então era isso, pessoal. Se beber não dirige, vamos tomar uma coquinha que, olha, hoje já deu uns casos já, na nossa ida, vinda pra cá. Nossa ida. Exatamente, né? E você que está em casa, lembre-se, Kaizen Sushi em Cruz Alta, Kaizen Sushi Delivery, o melhor sushi da região, tá em Cruz Alta. Dá uma pesquisadinha, entra ali no Google, coloca Kaizen Sushi Cruz Alta, com certeza o melhor sushi da região, né, Sombra? Eu quero provar esse, hein? Vamos ver se é tão bom, hein? Exatamente, inclusive semana que vem nós temos aí o segundo episódio. O proprietário do Kaizen Sushi vai estar conosco. Ele disse que eu até mandei pra ele um áudio ontem. Disse, ó, semana que vem nós vamos começar. Eu já vou te avisar. Tu vem aqui dar um alô pra galera ao vivo. Arigatou gozaimasu. E ele disse até que ia mandar uma barca pra nós. Opa, aí, olha aí, eu ó. sabia Então, disso, sério? então tem coisa, tem muita coisa bacana aí nessa nova temporada. Tô falando do que queria Podcast. experimentar e eu vou conseguir isso daí. Rapaz, se eu dizer que vai ser minha primeira vez provando sushi. Eu também. É mesmo? É muito bom, muito bom. Inclusive nós temos aí um segundo patrocinador que a gente vai resgatar, mas hoje a gente não trouxe, mas a gente vai estar trazendo aí semana que vem também. Patrocinador nota 10. Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Hoje foi um episódio bem simples aqui a gente está aqui na mesa da minha cozinha, né, da nossa, como é que se fala? Comedor. Varanda. Varanda. Tinha recém terminado de comer um churrasco aqui, né? Mas a gente fez esse vídeo para vocês de forma mais caseira, batendo um papo especial. Mas você que nos acompanha desde o início do ano passado, conhece já o Kisuko Podcast, sabe que o Kisuko aqui sempre traz toda semana assuntos bem legais, mistérios, crimes, assuntos reais, enfim, uma porrada de coisa aí para você que está nos acompanhando. E semana que vem a gente volta com a abertura do Kisuko Podcast, que é a abertura feita aqui pelo Rodolfo, inclusive com a trilha sonora do Inuyasha do anime aí, que quando eu ouço até hoje me dá uma nostalgia gigantesca, né? Também. Então tá, semana que vem estamos aqui novamente às 19 horas do sábado, dia 31. Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, valeu e tchau, tchau. Eu peço pro Rodolfo dar o pause final aqui da nossa programação. Valeu, grande abraço, até mais, tchau, tchau.